Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Carmo, sou especialista em Data Center e esse é mais um vídeo da série Baixa Tensão em Data Center. Esse é o vídeo número 3, onde falaremos sobre Drups, esse equipamento que pode ser um substituto aí em relação às UPS convencionais. Drups é a sigla inglesa, né, para Diesel Rotary Uninterrupted Power Supply, né, ou conhecida também popularmente aí como UPS rotativa, UPS dinâmica, e é uma solução bem interessante, cujo eu vou apresentar para vocês agora. Bom, pessoal, a tecnologia de Drupes, ela também é algo relativamente novo para mim. Eu tenho trabalhado com Drupes há aproximadamente 7 meses e para conseguir ter aparato técnico para conversar com vocês sobre isso, eu contei com a ajuda do William Dias, né? O William Dias, ele é vendedor global da Rolls-Royce, MTU, antiga Keynote, e ele me passou bastante informações, então eu agradeço muito aí, William, pelo apoio, né? Pela parceria, né? Deu uma verdadeira aula para mim relacionada a Drupes e com isso aí eu posso estar ajudando vocês aí também, pessoal. Então, eu vou deixar o link aí do LinkedIn do William, caso vocês queiram conversar com ele, aí ele oferece esse tipo de solução. Então, pessoal, no vídeo de número 1 aqui da série Baixa Tensão, a gente falou sobre as UPS de dupla conversão online, né, as UPS que a gente encontra aí com mais frequência no mercado e falou sobre as Drupes, né? E no primeiro vídeo, a gente abordou apenas sobre dupla conversão, falou sobre alguns conceitos, né, a parte de arquitetura. E agora a gente vai focar, né, naquele vídeo em si a gente focou na dupla conversão online e agora a gente vai focar na tecnologia de Drupes, entender melhor como esse equipamento funciona. Então, pessoal, para isso eu vou fazer meio que um react de um vídeo da própria MTU, que eles têm disponível, vou deixar o link deles aqui embaixo também, e falar um pouco sobre o vídeo, né, porque o vídeo está em inglês. A tecnologia de Drupes, ela basicamente ela é um gerador a diesel com um acumulador cinético entre o alternador e o motor. E eu já fiz um vídeo relacionado a motor a diesel, então caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui no card também para que vocês possam assistir. E é bem interessante assistir aquele vídeo para que vocês possam entender perfeitamente também o conceito da Drupes. Então, motor a diesel, o acumulador, a embreagem eletromagnética, e o acumulador e o alternador. Avançando aqui, a gente vai ver basicamente o funcionamento da Drupes. Ele é bem interessante. Então, a princípio, eu estou com o meu funcionamento. Ó, aqui a gente tem a arquitetura, né? Tem a parte da concessionária de energia. E já nessa ondinha a gente consegue perceber o que eles querem dizer com isso é que a concessionária, muitas das vezes, ela vai fornecer uma energia não tão limpa. Muitas das vezes nem em função da concessionária, mas até dos próprios ruídos gerados pela carga que está ligada na concessionária. Então esses ruídos eles voltam para a rede, né? E isso é danoso para equipamentos de TI. Então aqui eles já mostram no próprio que dá para a gente entender daqui é que a Drupes ela corrige essa tensão. Percebam que depois que passa, né, pelo alternador e pelo choke, né, que é a bobina de indutância, ela faz a correção da energia, deixa a energia aí condicionada e limpa, como está dizendo aqui. Então esse é um ponto interessante do funcionamento da Drupes, ela faz essas correções. Avançando, então ela está em funcionamento, o acumulador, eles estão dizendo aqui que ele está girando a 3.000 RPM. Um pouco antes a gente estava falando sobre o eixo principal ele gira a 1.800 RPM para 60 Hz e 1.500 RPM para 50 Hz. Porém, aqui, como a gente está aqui no Brasil, então a gente vai usar os 1.800 como referência. Então ele gira o eixo principal e o acumulador ele vai estar girando a 3.000 RPM aproximadamente. Nessa condição de condicionamento, a minha embreagem ela fica aberta e o meu motor a diesel ele fica desligado, porque a gente só está fazendo a correção da energia e mantendo o meu acumulador cinético aí, acumulando energia, né, deixando energia cinética acumulada para um momento de necessidade. Então, nessa condição, a minha embreagem está aberta e o motor não está rodando. Continuando, eles vão simular uma queda da energia, onde o acumulador vai manter a frequência. Então percebam aqui, ó, a gente teve um raio que rompeu aí a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia. Então vamos perceber aqui que a gente vai ter a interrupção, porém a Drupes ela vai continuar fornecendo energia até que haja a partida do motor a diesel, para que esse motor a diesel ele possa fornecer energia então.
descansando. Então, perdemos a energia da concessionária, abrimos o QD1 e nesse momento aí quem fornece energia é a Drups, o motor vai partir, a embreagem acoplou e a partir daí a energia está sendo fornecida para o motor a diesel. E eu posso voltar a acumular energia cinética no meu acumulador novamente. A energia da concessionária voltou, a rede foi reparada, a gente vai fazer um paralelismo, né, uma transferência de volta para a concessionária. Então ela vai transferir novamente, acumulou energia no acumulador, legal, voltou a funcionar normalmente aí no modo condicionamento novamente. Aí pessoal, no próximo slide a gente vai entender de fato aí o funcionamento disso com um pouquinho mais de recurso aí, uma vista em corte desse equipamento para que a gente possa entender legal, né, todo o funcionamento disso. Então, numa condição normal, eu estou alimentando, é bom lembrar que tipo, a primeira partida para que eu possa manter todo esse sistema rodando a 1800 RPM é feita através do motor a diesel. Então, eu vou partir o motor a diesel, ele vai girar tudo, depois eu posso desacoplar a embreagem, desligar o motor, que daí meu alternador ele vai ficar atuando como se fosse um motor. Eu vou dar e até a correção disso é feita através da excitatriz do motor. Ele vai dando pequenos pulsos na excitatriz, magnetizando o rotor conforme a necessidade, e com isso ele vai corrigindo a tensão. E o choke e também o próprio alternador, eles conseguem fazer correção de harmônicas, então por isso eles conseguem fornecer uma energia bastante limpa aí para a nossa carga, principalmente a carga de TI. Uma outra vantagem da Drups é que ela também pode alimentar cargas indutivas, né, como bombas, chillers, né, isso daí vai depender da capacidade dela. Então, se você dimensiona a capacidade dela para conseguir alimentar N número de cargas, tranquilo, ela vai conseguir alimentar esse tipo de equipamento sem problema. E então, pessoal, como a gente estava dizendo, então eu tenho o eixo principal aqui do alternador, ele tem um acoplador com o eixo principal do acumulador, e daí a gente tem a embreagem que vai acoplar de acordo com a necessidade com o motor a diesel. Percebam, então, né, a gente tem a excitatriz que vai controlar aí o meu alternador, e a gente também tem uma excitatriz no acumulador. O acumulador, pessoal, ele é a espécie de um tambor que fica girando sobre o eixo. Então, perceba, essa parte roxa aqui são rolamentos, né, onde esse tambor ele vai ficar girando sobre o eixo numa velocidade maior que o eixo. Então, eu estou com o meu eixo principal 1800 RPM para 60 Hz e o meu acumulador ele vai estar 3000 RPM. E como que eu consigo gerar esses 3000 RPMs? Então, eu também vou ter um sistema aqui de excitatriz, onde eu vou injetar uma tensão e ele vai fazer a magnetização aqui do meu rotor, que vai, por sua vez, no caso de carregamento, ele vai dando impulsos, né? No caso de acumulação de energia, ele vai dando pulsos, né? Impulsos, né? Ele vai dando impulsos nesse rotor, e esse rotor ele vai chegando numa rotação maior que a rotação do eixo, né? Até chegar nos 3000 ou aproximadamente 3000. Então, essa é a parte de acumulação de energia, onde o campo girante aí do acumulador está a 3.000 RPM aproximadamente, com torque de aceleração. Mas daí, num caso, por exemplo, que eu preciso eu vou ter uma queda de energia. Então, eu estou com uma energia cinética acumulada, né, uma energia de movimento acumulada nesse rotor. E daí, quando eu tenho uma queda de energia, então eu vou deixar de ter energia no meu alternador, porque falhou a concessionária, então percebo que o meu eixo ele vai tender a parar. Então, ele tende a diminuir a rotação. O que eu vou fazer? Daí eu vou fazer um sistema contrário no meu acumulador, na excitatriz do meu acumulador, que seria a recuperação de energia, onde eu vou injetar uma energia na minha excitatriz de forma que o meu rotor ele tente magnetizar com o meu acumulador e com isso ele vai gerar frenagem do acumulador. Só que a frenagem do acumulador, por sua vez, vai transferir a rotação dela para o eixo. Então ele vai manter o eixo aí a 1800 RPM. Então ele vai dando pulsos de magnetização no meu acumulador aqui, e daí o meu eixo principal ele vai tender a girar em 1800 RPM até que eu consiga partir o meu motor a diesel, acoplar a minha embreagem magnética e com isso daí transferir aí esses 1800 RPMs necessários para o alternador através do motor a diesel. Então esse acumulador aí ele transfere essa energia cinética para o eixo principal. Essa é a parte interessante, é uma mecânica muito interessante, muito bem elaborada, mas a parte de controle também é, né, muito bem elaborada. Inclusive o William me disse que a parte de controle, quem controla tudo isso aí é uma placa, mas essa placa ela tem uma redundância com outra placa, para esse caso falhe,
eu tenha a condição de controlar através de uma outra placa. Então, isso é bastante seguro, bastante interessante aí do ponto de vista operacional, né, para quem precisa resguardar a carga em missão crítica. Então, avançando, pessoal, a gente entendeu mais ou menos como que funciona a Drupes, agora a gente vai entender quais são os tempos, né, de transferência, como que funciona. Então, a linha amarela ela representa o acumulador cinético, a linha tracejada azul, o eixo principal, a linha tracejada preta, o motor a diesel, e a linha cinza, a partida redundante, que a gente vai entender o que, que é. Então, perceba que eu tenho um gráfico aqui cartesiano, onde o eixo X é o tempo em segundos, e o eixo Y é a velocidade em revoluções por minuto. Então, avançando aqui, a gente está numa. Imaginem que a gente está numa situação de condicionamento, né? Que se vocês lembrarem, é a situação onde eu estou tratando a minha energia e o motor a diesel está desligado. E a gente vai ver a parte de transição. Eu tive a queda da energia da concessionária e a gente vai ver a parte de transição que dura aproximadamente 6 segundos aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Então, nesse momento de transição, como eu disse, ó, o meu eixo ele começa a tender a querer parar, então meu eixo principal estava 1800 RPM, aí, fornecendo os 60 Hz ali para o sistema, ele tende a querer parar. Se ele parar o alternador, inevitavelmente eu vou ter um pisca de energia aí na minha carga. Então, percebam que o acumulador ele cede energia, né? Ele está perdendo rotação, porque ele está cedendo energia para o eixo principal se manter a 1800 RPM. Então, ele vai controlando através de pulsos, né, a frenagem do acumulador e transferindo essa rotação do acumulador para o meu eixo principal. Beleza. Enquanto isso, o meu motor a diesel ele parte, ele chega a 1800 RPM, então ele parte através dos motores de arranque, os motores de partida. E é bom mencionar, né, que esse motor ele tem dois motores de partida. Então ele parte e chega aos 1800 RPM, onde ele vai fechar a embreagem eletromagnética e daí a partir daí quem vai fornecer energia para o sistema é o motor a diesel. Então daí o acumulador ele passa a novamente acumular energia cinética. E, como eu disse, ele tem dois motores de partida que fazem essa partida. E daí você pode me perguntar, pô, mas e se esses motores de partida falhar? É daí que entra a partida redundante. A partida redundante, ela é basicamente, para quem, para quem como eu tem carro velho, sabe como que é pegar um carro no tranco. Então, basicamente seria pegar no tranco. É um momento onde o meu, o meu acumulador, além dele continuar fornecendo energia para o meu alternador, ele vai fazer com que o meu eixo árvore gire ali, os pistões comecem a girar, e daí eu vou pegar e fazer essa partida desse motor aí, a partida do NAND vai ser a partida no tranco. E olha, é bem interessante que esse seria o pior cenário de partida, e ainda assim a Drupes ela consegue manter aí uma frequência com tolerância de meio hertz, né, para mais ou para menos. Então é bem interessante, a gente não tem um impacto tão grande aí na hora da partida no sistema de pior partida, que seria a partida no tranco, aí, a partida redundante. Se caso falhar dois motores de partida, então imagina, é bem difícil que isso aconteça. Mas se caso acontecer, ainda assim ela consegue partir o sistema. Daí avançando, pessoal, a Drupes agora ela vai entrar no momento de independente, né, de funcionamento independente, que é o momento onde eu não estou precisando da concessionária, né, ela independe da energia da concessionária para funcionar, porque quem está girando o meu alternador aqui é o motor a diesel. E daí com isso eu consigo novamente acumular energia. É importante dizer que para que eu possa voltar ela para a concessionária, vamos dizer quando a concessionária voltar, ela só vai permitir que o sistema volte se o acumulador tiver 3.000 RPM novamente, né, que é a quantidade de rotação necessária aí para uma condição segura, para que se caso a concessionária vier a cair novamente, para que ela tenha, né, essa energia cinética acumulada e possa fazer esse processo novamente, né, de transferência para o motor a diesel. Daí com isso, né, mantive aí os meus 3.000 RPM, a partir daí eu posso então, tirar o meu motor a diesel, a princípio ele vai abrir a embreagem, com isso ele vai diminuir um pouco a rotação aí para aproximadamente 1782 RPMs, e com isso, né, ele entra em cooldown, né, que é o resfriamento do motor, para que ele possa desligar aí com segurança. Um outro dado interessante do motor MTU aqui é que esse motor ele já tem um sistema de pré-lube, né, que fica lubrificando o motor eventualmente, e o sistema de pré-aquecimento, que mantém o bloco do motor todo a aproximadamente aí 50 graus, para que esse motor possa partir o mais rápido possível.
Então, o sistema da MTO ele é bem interessante com relação a isso, porque o motor ele já pode partir assumindo carga. Ele leva aproximadamente aí 1,8 segundos para partir e poder assumir carga. Então, isso é bem interessante. E o acumulador ele suporta, ele sustenta todo esse tempo aí para que eu possa realizar aí a transferência com segurança. E se caso o motor não partir, como eu disse, vai ser a gente pode pegar no tranco aí. Pessoal, aqui nesse slide eu quero demonstrar uma das arquiteturas, né, que se pode ligar a esse sistema. E existem várias arquiteturas, se vocês sentirem necessidade, me deixem no comentário aí, eu faço os outros tipos de arquitetura. Mas essa é uma arquitetura bem interessante, é uma arquitetura que eu conheço, então eu vou poder falar melhor sobre ela. Então, na condição condicionamento, imagine, essa é a parte, né, da solução de Drupes, e daí ela tem um painel, né, que é fornecido também, a solução completa. Esse painel chama POP, painel de potência, onde eu tenho os disjuntores QD1, o choke, QD2 e QD3, que seria um bypass. E daí eu alimento a Drupes, e a Drupes também fornece energia através desse arranjo. Então, ó, tem energia, o azul ele representa a concessionária, o verde ele representa a corrente alternada através de fonte segura, né, já corrigida, que é o ideal para minhas cargas de TI. E aqui percebam, né, que eu tenho os disjuntores do meu quadro, né, do meu quadro normal, pode ser um painel de baixa tensão, QGBT, depende, cada lugar tem uma nomenclatura. Mas, então percebam, o QA é o disjuntor principal, o QDA seria o disjuntor que alimenta meu sistema, o QDB seria um bypass mecânico, né, um bypass que está fora da Drupes, o QD3 é o bypass da Drupes, o QD1 é o que alimenta o show, que alimenta o alternador, e o QD2 é o que alimentaria a carga. Já o QDB, ele está aí a jusante do QD2 e também alimenta a carga. Então perceba que a partir do QDB eu vou para a carga crítica e também poderia alimentar a minha carga não crítica, né, que a gente diz, poderia ser chiller, iluminação, bombas, apesar, né, pessoal, que quem trabalha em data center sabe que a refrigeração ela tem se tornado cada vez mais crítica em data center, né, não que ela não fosse, mas projetistas estão encarando, né, o sistema de refrigeração como algo crítico, tanto é que no data center que eu trabalho, as Drupes elas dão conta, né, também do sistema de refrigeração. Então, quando a gente tem um pisca, nenhuma carga percebe isso daí, nem iluminação, 100% da carga é resguardada pela Drupes. Isso é um ponto bem interessante da Drupes, né, porque ela pode alimentar também equipamentos indutivos, como bombas, motores, né? Isso é uma coisa bem interessante. Para esse caso, então, eu precisaria estar com esse disjuntor aberto e com esse disjuntor fechado, né? QD5 aberto e QD6 fechado. Esse arranjo aqui chama short break, então a gente chama, né, quando eu estou com tudo alimentado por via Drupes, né, a gente chama que o short break está desabilitado. Então, pessoal, avançando, a gente vai entender aqui, né, vai ver a Drupes funcionando aí, estou numa condição normal, e agora a gente vai ver como seria se a gente perdesse a alimentação da Drupes no arranjo já, com tudo funcionando. É lógico que está de uma maneira bem resumida, mas a gente vai simular uma queda de energia. Então, a gente vai ter uma queda de energia, percebam ali, ó, tive uma queda de energia, ó, minhas linhas ficaram todas pretas, eu vou ter o acoplamento aqui da embreagem, e com isso eu vou manter a minha carga de TI funcionando, né? A princípio pela rotação do acumulador, e depois da partida do motor pelo motor a diesel. Então a minha carga ela nem percebeu. O meu acumulador ele age como se fosse uma bateria, né? É um acumulador de energia, porém cinético. Avançando, pessoal, o que eu vou fazer? Quando eu estou com o meu short break habilitado, eu ainda permaneço com o QD5 aberto, daí eu vou abrir meu QD5 e fechar meu QD6. E com isso eu passo a alimentar toda a minha carga através do sistema de Drupes. Até que a concessionária volte, né, retorne, e eu possa voltar o sistema para a concessionária. Bom, pessoal, a Drupes ela também pode falhar. Então aqui a gente vai simular um bypass por falha da Drupes. Por algum motivo, a Drupes ela entrou em falha e por segurança, o que ela vai fazer? Se ela entrar em falha, ela vai desligar a carga? Não, ela vai bypassar o sistema para a concessionária. É um momento que eu não estou com uma energia limpa, porém eu não vou ter um pisca nessa transferência. Então o que ela faz? Se a Drupes falha, ela vai fechar o QD3 e abrir o QD1 e QD2. Daí percebam
que a minha alimentação ela vai ser proveniente da concessionária. Tanto é que percebam que a linha aqui mudou, né? A gente ficou azul, então qualquer balanço que eu tiver na rede, qualquer transiente, vai ser transferido inevitavelmente para minha carga de TI. Porém, é por isso que a gente tem arranjos, né, dual power, né, na rack, que é onde a gente recebe duas alimentações de fontes diferentes, e daí a gente pode ter todo aquele arranjo da arquitetura do data center, dual bus ou tribus, e a gente vai ter um vídeo falando sobre esses tipos de arquitetura para que eu possa garantir que a minha carga crítica não desligue, né? Então isso é bem interessante. Apesar da Drupes falhar, ela bypassou e meu equipamento de TI ele não percebeu essa transferência porque esse disjuntor do QD3 ele fechou muito rápido. E agora eu precisaria isolar o meu sistema para manutenção. Então eu vou fechar o meu QMB, né, que é o meu disjuntor de bypass do quadro, né, ele não faz parte da solução da Drupes, e com isso eu posso abrir, por exemplo, o meu QD3, que é o bypass da Drupes, abrir meu QDB e abrir meu QDA, isolando aí totalmente o sistema, então percebe, ele está totalmente isolado, e daí eu posso fazer a manutenção necessária na Drupes aí, o que for preciso. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço aí vocês por assistirem. E qualquer dúvida aí, deixe no comentário. Se quiser um pouco mais dos outros tipos de arquitetura aí, deixe no comentário que a gente se esforça para estar fazendo esses vídeos aí, beleza? Valeu!